Se você passou no vestibulinho ETEC do primeiro semestre de 2022, mas não faz a menor ideia de como vai ser a volta às aulas e do que é importante que você saiba, hoje eu vim aqui para literalmente salvar você com um manual completo da volta às aulas na ETEC 2022. E por que esse manual é tão importante? Bom, porque até 2021, no mundo normal, a ETEC fazia tudo presencialmente e já estava bem acostumada com isso, afinal, são décadas, né, fazendo tudo presencialmente, sabe? Então, você se matriculava e já tinha acesso a várias informações. Eu lembro que quando eu me matriculei na ETEC, eu saí de lá com um caderninho, assim, que eles entregavam, com todas as informações sobre o curso, reuniões, volta às aulas, tudo. Era perfeito. Só que em 2020 veio a pandemia, e aí, então, todo mundo que foi entrando na ETEC a partir do segundo semestre de 2020, no primeiro semestre de 2021 e também no segundo semestre de 2021, teve tudo isso remotamente. E agora, primeiro semestre de 2022, é a primeira vez que a ETEC vai fazer essa volta às aulas presencial após a pandemia. Ou seja, as aulas da ETEC já foram voltando presencialmente no final do ano passado, 2021, só que, para quem já estava estudando lá, e agora é a primeira vez, então, no pós-pandemia, no famoso novo normal, que as ETECs vão receber novos alunos. E isso tem gerado muita desorganização. Então, as ETECs estão lidando com uma demanda muito grande de trabalho, afinal de contas, né, metade das coisas acontecendo remotamente, mas ao mesmo tempo muita coisa voltando presencial. E aí tem muita gente que passou, que já se matriculou, mas que ainda não recebeu nenhum e-mail, nenhuma ligação, nadinha da ETEC, e está pensando, meu Deus, como é que eu vou voltar às aulas? Então, por isso eu vim aqui contar tudo para você, tudo mesmo, tá? Inclusive, se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Lilian Cruz e aqui no YouTube há mais de 5 anos eu já ajudei literalmente milhares, centenas de milhares de pessoas a lidarem com essa nova fase que é a ETEC. Já ajudei muitas pessoas mesmo, já perdi as contas, a conseguirem a aprovação na ETEC e também a terem acesso a outras oportunidades incríveis, como passe livre, bolsas de estudos, enfim. Então, se esses assuntos são importantes para você, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas informações, certo? E bom, para não me perder aqui, eu organizei uma listinha, tá? E eu vou compartilhar com você essa listinha para que fique bem mais fácil e para que eu consiga falar todos os tópicos importantes. Já adianto que esse não vai ser um vídeo curto. Se você é uma pessoa impaciente, saia desse vídeo. E olha só, é o seguinte, a primeira coisa, então, que você precisa receber da ETEC é um e-mail institucional. O que é o e-mail institucional? Você vai ser muito chique quando você entrar na ETEC e vai ter um e-mail específico como aluno da ETEC. Isso é incrível. E para que serve esse e-mail? Para você acessar um sistema chamado NSA, certo? Que é o sistema em que você vai ter as menções da ETEC. Lá na revista do estudante eu já expliquei melhor sobre as menções, o que elas são, como ter boas menções, então você pode ir lá depois para conferir mais sobre isso, certo? E também no sistema NSA você consegue ver sua frequência, ou seja, o quanto você ainda pode faltar, entre outras coisas muito importantes. Toda aquela parte mais documental, mais burocrática, você acessa pelo NSA. Então é como se fosse uma secretaria online da ETEC. E o teu e-mail institucional serve para isso, tá? Para você conseguir ter acesso ao NSA, para receber informações também que os professores vão mandar às vezes. Então, essa é a primeira coisa que você tem que receber da tua ETEC. Quem passou na primeira chamada e fez a matrícula, começou a receber no dia 28 de janeiro. Mas lembra que eu falei que está acontecendo uma certa bagunça, porque os funcionários da ETEC estão com uma demanda muito grande de trabalho? Pois bem, nem todo mundo que foi aprovado e que se matriculou recebeu esse e-mail ainda. E é muito normal. Pode ser que você receba agora na primeira semana de fevereiro, tudo bem, ok? O que é importante é que você receba nesse comecinho das aulas, de preferência até a véspera da volta às aulas. Por isso, se você não receber mesmo, chegou dia 3 de fevereiro, você não recebeu, entre em contato com a sua ETEC, liga lá, se não atenderem, vai até lá. Para quê? Para você checar se está tudo certinho, se não deu nenhum tipo de BO, tá? Então, é muito importante isso, que você entenda que esse e-mail institucional é fundamental. E quem passou na segunda chamada, claramente vai receber um pouco depois, tá? Não tem problema. A segunda chamada está acontecendo em algumas ETECs, né? Começou no dia 28 de janeiro e vai até essa primeira semana de fevereiro, mais ou menos, certo? Segunda coisa que é importante que você saiba é o seguinte: na primeira semana da ETEC, normalmente tem uma reunião, certo? Então, para quem é do técnico, essa reunião é como se fosse uma aula inaugural. Quem é do técnico normalmente não precisa que o pai, a mãe ou o responsável vá junto.
Eu lembro que eu mesma fiz o técnico, eu era menor de idade, mas eu não precisei de nenhum responsável comigo. Porém, quem é do ensino médio precisa do responsável. Então, vai ser uma reunião de responsáveis, tá? Então, independentemente da tua conformação familiar, você precisa que algum responsável por você esteja nessa reunião. Certo? As ETECs normalmente informam essa data ou nas redes sociais delas, ou por e-mail, ou na primeira semana de aula, ok? Inclusive, algumas pessoas receberam o e-mail institucional e mais um e-mail da ETEC ensinando, né, sobre as grades de horários, então qual matéria você vai ter em cada dia, porque algumas ETECs são muito fofas e muito gentis e estão conseguindo fazer isso. Só que, infelizmente, a maioria não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo dar conta de ligar para a galera informar isso, porque, gente, pensa o seguinte, às vezes tem 2 pessoas trabalhando na secretaria e aí, assim, cada turma de aluno tem pelo menos uns 40 alunos, né, pelo menos não, mas em média de 30 a 40 alunos. Então, pensa só, uma ETEC que tem 10 turmas novas, de 300 a 400 alunos, para 2 funcionários darem conta. É meio difícil, tá? Então, se a tua ETEC não mandou isso por e-mail, confere as redes sociais da ETEC, ou então se informa direitinho por telefone, certo? Uma outra coisa que é importante que você saiba também, em relação a aulas e horários. Se a tua ETEC não te mandou isso por e-mail, ela certamente vai te informar na primeira semana de aula. Você não pode perder a primeira semana de aula, a não ser que você esteja doente e tudo mais, porque aí você vai ter um atestado. Mas, em geral, se você perde a primeira semana inteira, seguida, aqueles 5 primeiros dias de aula, você perde a vaga. Inclusive, esse vídeo é muito importante por isso. Tem muita gente que não sabe esse tipo de informação. Então, aproveita, clica no botãozinho de compartilhar e manda pelo WhatsApp para 2, 3, 5, 10 amigos, para quantas pessoas você conhece que fizeram vestibulinho, que passaram na ETEC, que estão aí com algum tipo de dúvida, para você também ajudar essas pessoas, tá? Porque eu entendo o seguinte, se as ETECs e o Centro Paula Souza não estão conseguindo informar todo mundo, eu estou fazendo minha parte aqui para informar o máximo que eu conseguir, mas eu sozinha não consigo mudar o mundo. Agora, se você me ajudar e compartilhar com alguém, a gente consegue junto. Então, compartilha com as pessoas que você conhece, que não sabem esse tipo de informação. Manda esse vídeo para a galera, beleza? Outra coisa importante, né? Em relação a uniformes, quem faz técnico normalmente não precisa usar a camiseta do uniforme. É legal ter, que aí você não precisa pensar muito em roupa. Eu sempre vejo uniforme de escola, né? De trabalho não, mas de escola como algo interessante para você não ter muito que pensar na roupa que vai usar, sabe? Eu era meio preguiçosa na época de estudos. Mas quem faz técnico não precisa de uniforme. Porém, quem faz alguns técnicos específicos, por exemplo, área da saúde, precisa aí de alguns equipamentos de proteção individual, como o jaleco. Tá? Eles informam isso na primeira semana de aula. Agora, quem vai pro médio precisa de uniforme. Normalmente não precisa usar o uniforme completo, mas tem que usar pelo menos a famosa camiseta, tá? E aí, o que é interessante você entender? Que normalmente, nessa reunião de pais, mães e responsáveis, as confecções, as malharias, as empresas, né, que produzem uniforme, participam da reunião, apresentam valores e assim por diante, tá? Li, quantos uniformes eu preciso ter? Depende, cara. Eu conheço pessoas que têm 2 camisetinhas do uniforme e conseguem usar bem a semana inteira. Agora, se você é aquela pessoa que sua bastante ou que não tem máquina de lavar em casa, é legal ter mais de uma camiseta do uniforme, ter umas 3 aí. Enfim, eu no meu ensino médio, embora não tenha sido na ETEC, foi numa outra escola, eu fiz o técnico só na ETEC, no meu ensino médio eu lidei muito bem com uma camiseta só do uniforme, porque eu era bem comportadinha, assim, e eu evitava ao máximo correr e tal, a camiseta do uniforme, tá? Então, por isso, você não precisa comprar um estoque de uniformes, mas se você puder ter 2, 3, é legal. Uma outra coisa que eles explicam, e que é importante que você já chegue sabendo e não se assuste com isso, é uma taxa chamada APM. APM significa Associação de Pais e Mestres. Ou pode ter algum outro nome também, mas a função é a mesma. É uma associação para recolher fundos, ou seja, dinheiro, verba para complementar ali e melhorar a ETEC cada vez mais. Porque, como todo mundo sabe, a ETEC é uma escola pública diferenciada, né? Então, ela é uma escola que ela é gratuita para você, só que ela te oferece um nível de qualidade muito maior do que uma escola estadual comum, do que qualquer outra escola pública, assim, que não seja associada a alguma outra instituição. Por exemplo, CTI, CTA, Cotuca, são associados a grandes universidades, então também estão muito acima das escolas públicas comuns, assim como a ETEC, tá? Então é importante entender isso, né? Só que a verba que vem da ETEC, muitas vezes é a verba do Estado e nem sempre é o bastante para todos os projetos que a ETEC quer fazer. Por isso, essa taxa de APM é um valor que normalmente
geralmente é pago por semestre ou por ano, para você ajudar a tua ETEC a ser cada vez melhor para você e para os outros alunos da tua turma e de outras turmas também. Normalmente não é obrigatória, mas se você puder pagar, faz muita, muita, muita diferença. E às vezes tem ETEC que você paga a taxa de APM e ela já cobre o valor de armário, entre outras coisas aí, tá? Armário, espaço na cantina, então é bem legal se você puder pagar, certo? Data de retorno às aulas e como vai ocorrer, né? As aulas vão começar nas ETECs entre os dias 3 e 11 de fevereiro, ok? Li, como assim entre esses dias? A maioria começa as aulas para os calouros no dia 3 de fevereiro. E aí os veteranos vão chegando um pouco depois, certo? Para não ter aglomeração, para não ter tumulto, tá? Porque o primeiro dia geralmente tem aquela reunião, né? O pessoal no auditório e tal. Ok? Aí algumas ETECs vão voltar às aulas para os calouros, ou seja, calouro é novato, tá? É quem vai entrar na ETEC agora no dia 7. Então a maioria começa dia 3, mas algumas vão começar dia 7 de fevereiro. Dentro desse prazo aí de 3 a 11, as ETECs podem voltar às aulas. A recepção dos alunos vai ser presencial. É importante que você entre em contato com a sua ETEC, pode ser por rede social, por telefone, por e-mail ou presencialmente, para você saber exatamente qual dia que as suas aulas voltam, porque é sempre importante que você esteja na tua primeira semana de aula, certo? E essa recepção vai ser presencial, assim como a reunião de pais e responsáveis ou reunião de alunos, que é a apresentação ao campus e tudo mais, tá? Então, dentro desse período de 3 a 11 é a volta às aulas. Você precisa voltar às aulas respeitando o protocolo sanitário. Lilian, o que é o protocolo sanitário? É o seguinte, todos, sem exceção, todos os alunos, professores e funcionários das ETECs precisam apresentar carteirinha de vacinação. E assim, se na tua cidade a vacinação já foi segunda dose para a tua idade, você precisa apresentar a carteirinha comprovando que você tomou as 2 doses. Li, sou anti-vacina. Ok, perca a sua vaga, porque você precisa, é obrigatório que você apresente a carteirinha de vacinação contra a Covid, tá? Então, seja lá qual for, se for aquela carteirinha normal, aquele papelzinho, né? Seja lá qual for o comprovante de vacinação, você precisa apresentar isso no retorno às aulas. Você não vai poder frequentar as aulas se a ETEC não tiver lá comprovado que você tomou a vacina direitinho. Afinal de contas, é uma coisa coletiva, não é só você que vai estar na sala de aula, todo mundo vai estar lá. E quando você se vacina, automaticamente você ajuda a proteger você e quem está ao seu redor, tá? Então, vai ser obrigatório. Então, todos precisam apresentar o comprovante de vacinação das doses que já foram fornecidas para a tua faixa etária. Seja lá qual for a vacina, tá? Pode ser qualquer uma delas, desde que você tenha tomado a vacina direitinho do Covid, ok? Então, precisa estar vacinadinho. Precisa usar máscara. E aí, se você usa máscara descartável, você precisa descartar nos locais corretos dentro das ETECs, tá? Que elas vão deixar alguns pontos de coleta, né, das máscaras, como se fosse um lixinho específico, certo? E uma coisa que é muito importante que você saiba também é que se você usa máscara reutilizável, seja ela máscara de pano, ou então a máscara, aquela que eu esqueci o nome no momento, KN95, entre outras máscaras, né? Aquelas máscaras que não são descartáveis, que você pode usar mais de uma vez, você tem que levar máscara para trocar, e aí um saquinho para você guardar a tua máscara que você usou. Você precisa entrar na ETEC com máscara, se manter na sala de aula com máscara, usar máscara para ir ao banheiro, só pode tirar a máscara na hora que você estiver durante a refeição. Precisa também respeitar o distanciamento. Certo? Então, as ETECs estão aí seguindo o distanciamento, né? E aí você precisa respeitar esse distanciamento, evitar aglomeração no intervalo e assim por diante, tá? Então, máscara é obrigatória, seja lá qual for que você usa. Se é descartável, se é de pano, se é KN95, PFF, seja lá qual for a máscara, você precisa estar com máscara direitinho. Aí, assim, Lia, a ETEC vai dar máscara? Não, não vai. Você tem que ter tua máscara. Eles vão ter, provavelmente, um pequeno estoquezinho de máscara para caso alguém tenha algum acidente com a máscara, por exemplo, sujou a máscara, sei lá, para poder trocar. Mas eles não vão te dar a máscara. É importante que você saiba disso. Uma outra coisa, se possível,
leve álcool gel. As ETECs vão ter o dispenser de álcool gel, mas é legal que você leve o seu, um potinho pequenininho mesmo, para você higienizar sua mão sempre que possível, também lavar as mãos e seguir todas as medidas de segurança que estiverem na sua ETEC, tá? Então, você precisa seguir o protocolo sanitário ao pé da letra. Você precisa usar máscara, precisa entrar na ETEC com máscara, na hora de sair, precisa estar com máscara também. Só pode tirar tua máscara quando você chegar em casa. Então, assim, você precisa respeitar isso. Certo? Li, vai ter horário para comer? Vai, né? Só que você precisa entender que só vai tirar sua máscara enquanto você estiver comendo e mesmo assim evitar aglomeração com outras pessoas, tá? Então, é fundamental que você tenha isso em mente para que você consiga se manter aí na ETEC, não levar advertência, não levar bronca por desrespeitar as regras. É sempre importante isso. Então, como eu já falei aqui, comprovante de vacinação vai ser obrigatório, precisa usar máscara direitinho, precisa respeitar as medidas de isolamento e distanciamento que a sua ETEC estiver aplicando. Uma outra coisa é que algumas ETECs vão medir a temperatura na entrada, tá? Então, na hora que você for chegar na ETEC. Não posso te garantir que todas farão isso, mas é uma recomendação que elas façam. Então, é muito provável que elas terão aí o momento de medir a temperatura. Então, o que é importante? Que você evite se atrasar a esse tipo de coisa, para você não atrapalhar todo o funcionamento da ETEC, tá? E aí, a data oficial de retorno 100% presencial é dia 14 de fevereiro. Mas atenção, o que significa esse retorno 100% presencial? Todo mundo na sala de aula, todo mundo lá já estudando presencialmente mesmo. Se o teu curso é presencial, você vai ter aula de segunda a sexta. Se ele é EAD, você só vai ter que ir para a ETEC para fazer as provas. Se for semi, só nos dias de aula específicos ali, tá? Se você for do ensino médio, é todo dia de segunda a sexta no horário que você escolheu. Ok? E aí, esse retorno presencial, ele oficialmente vai acontecer dia 14 de fevereiro, porém, pode ser que ele seja escalonado. Ou seja, o que significa isso? Dependendo das condições da ETEC, ou então, por exemplo, se tiver algum caso de pessoa infectada e assim por diante, eles podem usar o sistema misto, tá? Eles podem usar uma parte do sistema remoto, uma parte do sistema presencial. Então, pode ser, por exemplo, que cada turma vá um dia. Então, oficialmente, dia 14 de fevereiro, as aulas voltam presencial para todo mundo. Ou seja, de 3 a 11 de fevereiro, né? As ETECs vão ter essa recepção dos alunos, tudo mais. E aí, algumas delas podem estar remotas ainda nesse período, tá? Fazer a recepção presencial, mas estar remotas, né? Ter as aulas remotamente nesse período. Por isso que é tão importante este meio institucional, porque ele também te dá acesso aos recursos tecnológicos que as ETECs estão utilizando, como, por exemplo, o Microsoft Teams, entre outros, tá bom? Só que dia 14, oficialmente, todo mundo, todas as ETECs voltam presencialmente, exceto no caso de haver aí alguma situação, alguma exceção que a ETEC tenha que voltar parcialmente, tá? Metade remoto, metade presencial. Então, é importante que você entenda isso, que essa data é oficial, mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar muito atento à sua ETEC, aos avisos da ETEC, aos e-mails da ETEC, porque se ocorrer algum problema, eles fazem metade da turma presencial, a outra metade no EAD. É muito provável que elas todas voltem presencialmente, porque já em 2021 tivemos esse retorno e foi funcionando muito bem, então é bem provável que todo mundo dia 14 já esteja indo todos os dias para a ETEC, mas pode ser que tenha algum imprevisto. Então, explicando melhor, porque eu sei que é confuso, né? As aulas começam do dia 3 a 11, isso vai variar de uma ETEC para outra. A maioria é no dia 3 de fevereiro, como eu já falei por aqui. E aí, então, nessa primeira semana, algumas já estarão presenciais, outras estarão mais ou menos remoto, mais ou menos presencial, né? E aí, a partir do dia 14, elas voltam com tudo oficialmente, presencialmente, de segunda a sexta, com aula lá todos os dias. Mas, como eu já expliquei para você, estou explicando de novo só para reforçar, se tiver alguma situação que precise colocar metade remoto, metade presencial, eles farão isso. Essas reuniões aqui, as ETECs têm avisado as datas em redes sociais, algumas delas, outras estão enviando e-mail. Se a tua não fizer nada disso, você entra em contato com a ETEC ou aguarda na primeira semana de aula para saber sobre. Outra coisa que é muito importante, né, em relação a uniformes, no primeiro dia você não tem a obrigação de ir de uniforme, porque você não tem ainda uniforme, tá? Então, no primeiro momento você não tem essa obrigação. Elas normalmente dão um prazo para você conseguir comprar o uniforme e começar a frequentar as aulas uniformizadas. Quando passar esse prazo, todo
mundo precisa estar uniformizado na ETEC. Já falei por aqui sobre material escolar, então recomendo que você veja o vídeo. Lá na revista tem a listinha de material escolar para curso técnico, então aqui no canal tem para ensino médio, na revista tem para curso técnico, então se for o seu caso, corre nesse mesmo link aqui, revistadostudante.com.br, porque lá tem a listinha de material escolar certinha. E aí é isso, basicamente, em relação à volta às aulas. Outra coisa importante, né? É essencial que você cuide do seu material, você evite ficar emprestando material. Não estamos no momento ainda de poder emprestar tudo, caneta, lápis. Então, compra o material direitinho, usa o teu material, evita ficar aí trocando material com outras pessoas, tá? Evita ficar abraçando, né? Ter muito contato, porque toda medida de segurança é válida. Não esqueçam do comprovante de vacinação. Se você não tomou vacina, aproveita, corre para tomar. Tá até menos cheio ultimamente, né? Afinal de contas, a maioria já se vacinou, para você conseguir levar o comprovante de vacinação que é exigido. Se é exigido, significa que é obrigatório, e a ETEC pode sim barrar você de entrar, pode impedir que você entre para a aula se você não tiver esse comprovante certinho. Ok? Outras dúvidas que você tiver em relação a isso, vale muito a pena que você confira a revista do estudante, porque lá tem muita informação que acaba não vindo para cá para o YouTube, então fica sempre de olho por lá. Lá tem grade curricular dos cursos, tem lista de material escolar, tem um monte de coisa, tem explicação sobre as notas, BM, BR, I, o que significa isso, né? Então tem tudo na revista também para você ficar sempre informado. Super abraço, eu espero muito ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no botãozinho de gostei, do curtirzinho, para eu saber que você curtiu e trazer mais conteúdos úteis para você que já passou na ETEC e que quer entender um pouco mais sobre esse novo mundo. Super abraço e tchau!